Antes da gente começar a ministração de hoje, eu pedi para o Samuel ficar aqui um pouquinho. Samuel, fica aqui também. Samuel vai pregar para vocês uns 40 minutos agora. O pessoal do louvor quiser descer, pode descer. Eu estou atrapalhando aqui. Não sei se vocês notarem, quando você chega no começo da igreja, eu estou com milhões de coisas na cabeça, pensando se está tudo certo, preocupado, corrido. E aí me chega a Simone com um sorriso no rosto, feliz, contagiante. E ela fala assim, eu não vou contar não, depois o Samuel vai te contar. Falando, você tem que contar agora. Né? Mas eu queria que eles compartilhassem com vocês um testemunho que nós como igreja oramos muito. E eu sei que tiveram momentos difíceis, momentos de preocupação, momentos onde eles se sentiram talvez no vale da sombra e da morte, como a Bíblia diz, onde a gente fica esperando por um milagre do Senhor. Mas a todo momento nós oramos e crendo que o Senhor ia fazer um milagre e, sem querer dar spoiler, Deus não só fez milagre, mas comprovou o milagre. E eu queria que eles comentassem um pouquinho. Samuel tem só 40 minutos para falar, ele está empolgado aqui. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor, amém? O que eu tenho para compartilhar vai ser rápido, não vai ser demorado não. Na verdade, eu tenho mais a agradecer, né? Agradecer a Deus e a cada irmão que dedicou um tempo ali nas suas orações para orar pela minha vida, pela vida da minha família. Eu não sei se todos estavam sabendo exatamente qual que era o motivo, né? Mas eu passei por uns momentos um pouco complicados de saúde. Em 2023 a gente descobriu um câncer, né? E a gente passou por uma primeira cirurgia e Deus esteve conosco desde essa primeira cirurgia, onde a gente recebeu aquela notícia que era um tumor maligno, que a gente ia ter que passar por tratamento, rádio e tudo. Passamos e vencemos. E passando um tempo depois, a gente acabou descobrindo um outro, novamente. E a partir daquele momento, eu tentei ser bem forte mesmo, mas deu uma pegada. Me pegou um pouco. Eu falei, nossa Deus, eu já tinha passado por isso uma vez, até então venci, estamos aqui, mas amém. Se o Senhor quer que a gente passe por isso de novo, algo o Senhor quer falar comigo. Então, estou aqui para ser usado por ti. Não sei o motivo, mas um dia o Senhor vai mostrar para mim o porquê. Enfim, passamos por mais essa cirurgia. Foi, eu acho que um pouco mais complicado do que a primeira, né, amor? Foi bem mais difícil dessa vez. Principalmente a recuperação. Não foi muito fácil. A gente precisava ir direto no hospital, porque dava problema. A gente ficou com um dreno dessa vez, nessa cirurgia. E ele vivia dando problema, né? Mas enfim, passamos por mais essa. E essa semana a gente recebeu a notícia, né? Saiu o resultado da biópsia. E dessa vez, para agradecer ao nosso Deus, a gente não vai precisar passar por nenhum tipo de tratamento novamente, porque foi benigno dessa vez, não foi maligno. E eu tenho que agradecer demais a Deus por mais essa vitória que Ele tem concedido a mim, a minha família, e agradecer também a cada um de vocês, porque um tempinho que você tira ali para fazer uma oração pelo irmão, que às vezes pode parecer que é pouco, mas não é. No mundo espiritual isso faz uma diferença muito grande. Às vezes a gente não percebe, porque nós olhamos com o nosso olhar humano, mas isso faz uma grande diferença. Então, agradecer a vida do pastor, da família do pastor, de cada irmão, e principalmente a Deus, por Ele ter entregado a vida do único filho dele para morrer no nosso lugar. A gente não merecia, mas Ele nos amou. E Ele me entregou mais essa vitória. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos e agradecer. Amém? É isso aí. Glória a Deus. A gente acha que a vida cristã, a caminhada cristã é só flores, pétalas,
vitórias. Mas são nesses momentos onde a nossa fé é provada, a nossa fé é testada. E é normal a gente falar assim, poxa, eu acho que não vai dar. Como ele compartilhou, tem momentos onde a gente começa a questionar, será que realmente é isso que Deus quer? Mas por isso que é importante ter um corpo, pessoas orando, sabe? Eu espero que eles tenham sentido que no momento eles estavam sozinhos nesse processo. Mas não só como igreja, mas que Deus estava usando a igreja para mostrar que se importava com eles e cuidava deles. E para mim esse resultado foi a comprovação de uma resposta de oração que a gente já tinha. Deus tem grandes planos para a vida deles, ministerialmente, Deus ainda vai usar muito a vida deles, e não era uma enfermidade que iria tirá-lo desse propósito. O mistério dele está só começando. Amém? Hoje nós chegamos na 6ª mensagem da série Fundamentos da Fé Cristã. E hoje, vocês vão achar que eu combinei o tema da mensagem com o dia de hoje, onde nós celebramos a Páscoa, mas eu não planejei isso daqui, tá? Literalmente caiu um tema parecido com o que a gente ia falar no dia da Páscoa. Essas mensagens estão programadas desde o ano passado, desde dezembro do ano passado. As séries estão prontas e sequenciais. Talvez Deus queira falar algo diferente. Talvez Deus queira reforçar algo na vida de cada um aqui. E talvez, eu brinquei com o Diego no começo do culto, todas as igrejas hoje provavelmente estão ministrando a mesma mensagem. Todas as igrejas estão falando da ressurreição de Cristo, é um momento de alegria. E para mim esse momento de alegria foi um momento de louvor. Se a gente pudesse ficar cantando aquela música o resto do dia, ia ser uma bênção, porque esse é um momento de celebração, de alegria. Jesus ressuscitou. Ele não só morreu, mas ele ressuscitou. E por conta da vitória que ele teve naquela cruz, essa vitória se estendeu e alcançou até nós. E a Páscoa, de fato, é o momento mais relevante da fé cristã. A morte e a ressurreição de Jesus são o centro de todas as coisas dentro da fé cristã. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não faria nem sentido a gente estar aqui ministrando. Quando a gente falou sobre Jesus, se eu não me engano, numa das ministrações passadas, a gente falou que as pessoas que não acreditam tentam invalidar a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Eu até brinquei que é engraçado você imaginar que todos os discípulos viram algo que era tão importante para eles que estavam dispostos a morrer, ser torturados e morrer por aquilo. E as pessoas acham que realmente eles inventaram, falam assim, agora eu vou inventar um negócio e vão morrer sofrendo por isso. Mas como momento mais importante da fé cristã, a gente precisa entender por que a morte e ressurreição de Jesus foram necessários. Um dia desses, quando alguém vem ministrar, eu vou lá na salinha das crianças para responder as perguntas delas. E a Manuela me fez uma pergunta e falou assim, pastor, por que na Páscoa a gente não fala de Jesus e tem os ovos de Páscoa, os coelhinhos da Páscoa? E aí eu não sei se eu dei uma explicação muito complexa para ela, mas eu falei que a Páscoa começou no Egito. A Páscoa começou no Egito, quando o povo de Israel era escravo do Egito. E naquela última praga, onde todos os primogênitos morreriam, as casas que tinham o sangue do cordeiro sobre os umbrais teriam seus primogênitos poupados. E a Páscoa que nós celebramos hoje é uma Páscoa onde Jesus se colocou como um cordeiro e o seu sangue foi suficiente para que nós fôssemos poupados, mas não só poupados, que a nossa vida fosse poupada, mas que nós fôssemos restaurados através da sua ressurreição para viver com Ele uma vida eterna. E agora que nós sabemos que Ele morreu e que Ele ressuscitou e que a nossa vida eterna está garantida porque nós cremos nele, a gente precisa entender o porquê Ele morreu. Talvez você esteja pensando assim, pastor, essa é a coisa mais básica, todo mundo sabe por que Ele morreu. Mas a nossa vida só vai fazer sentido quando a gente entender o porquê Jesus foi para aquela cruz. O que Ele foi fazer lá, o que Ele levou o ponto onde Ele precisou chegar naquela cruz. E a resposta é simples e a resposta é o pecado. Foi o pecado que a humanidade carregava em si, o pecado que a humanidade cometia, que chegou a esse ponto onde Jesus teve que morrer por nós naquela cruz.
quando a gente entende com profundidade que Jesus foi até aquela cruz por conta do nosso pecado, a nossa vida não pode mais ser a mesma. A gente não pode viver com a mesma mentalidade que a gente vivia antes, a gente não pode aceitar que pecados se tornem comuns, a gente não pode aceitar que coisas que foram instituídas pela cultura, foram colocadas pelo mundo, adentrem a nossa vida e se tornem normais na nossa vida. Por isso que o tema da mensagem de hoje é o preço do pecado. Porque o pecado tem um preço, ele tem a sua consequência. É aquilo que Jesus fez naquela cruz com a sua própria vida, com o seu sangue derramado. Era exatamente o preço necessário para que nós pudéssemos ser comprados da escravidão do pecado. Da mesma forma como nós compramos coisas caras, talvez se você pensar em qual foi a coisa mais cara que você comprou, talvez seja um carro, talvez seja uma casa. E muitas vezes você fez um sacrifício para comprar aquilo. Aquilo era muito mais do que você conseguia naquele momento. Nada disso se compara ao preço que Jesus pagou pela nossa liberdade. Eu queria que nós lêssemos 2 textos hoje. Talvez seja um pouco difícil vocês acompanharem, mas anota aí se vocês quiserem pesquisar depois, eu vou ler para vocês. O primeiro está em Romanos capítulo 3. A gente vai ler o 23 e o 24. E o segundo está em 1 João capítulo 1. A gente vai ler o 8 e o 9. O texto de Romanos é um texto famoso. Diz o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E o segundo texto diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia é clara quando ela diz que todos pecaram. Então não existe ninguém que não pecou. E muitas vezes a gente olha assim, não, mas agora eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu não sou mais pecador. E realmente quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma realidade muda dentro de nós. Quando Jesus morreu naquela cruz e pagou aquele preço, pelo pecado que não era dele, mas era nosso, o escrito de dívida foi rasgado. Aquela conta que o pecado imputava sobre nós, não era mais nossa, mas ela foi sobre Jesus. E a gente ganhou uma autorização, a gente ganhou uma escritura de algo que nós podemos tomar posse. Nós podemos, talvez o exemplo melhor seria quando teve a abolição da escravatura, tinha a carta de alforria, né, que o escravo tinha aquela carta que ele podia apresentar e ele era livre. Nós ganhamos essa nossa carta de alforria. Essa semana eu vi um vídeo de um rapaz que tinha muita boa intenção, mas se perdeu um pouquinho nas palavras no começo. Ele queria dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas que nós não estávamos livres do pecado. E ali eu acho que ele se perdeu um pouco, porque aquilo que Jesus fez foi completo, e nós de fato estamos livres da escravidão do pecado. Só que com a nossa carta de alforria nós temos o direito de tomar posse e sermos livres. Ou seja, eu não quero mais pecar, eu não quero mais viver em pecado, eu não quero mais me submeter ao jugo do pecado. Mas eu também posso voltar para aquele lugar que me escravizava e viver uma vida de pecado, como se nada tivesse acontecendo. Aquilo que Jesus fez foi o suficiente para nos tirar da escravidão, porque se fôssemos escravos do pecado, não teríamos escolha, estaríamos presos e amarrados, não teríamos como não pecar. E hoje nós temos como não pecar. Cabe a nós um posicionamento e uma decisão. Mas a verdade é que nenhum de nós está isento da influência do pecado. E esse era o ponto que o rapaz queria dizer. Nenhum de nós está isento de sermos tentados. Nenhum de nós está isento de sermos seduzidos por Satanás naquilo que são as nossas fraquezas. Mas a consequência do pecado não é simplesmente um peso na consciência por alguém que deveria ser um cristão e não pecar. Ele gera um distanciamento de Deus, uma separação. Eu imagino que todos já tenham passado por um momento onde, depois de pecar, parece que a forma de orar já não era mais a mesma. Depois de pecar, parece que o relacionamento com Deus já não era mais ou menos os mesmos.
Deus não mudou porque ele não pecou, mas quem mudou foi nós. A nossa percepção sobre isso mudou. A nossa intimidade com Deus mudou. A nossa sensibilidade espiritual mudou. Então essa separação tem um custo. E ela gera um preço. E foi ali onde a cruz de Cristo entrou. Para que isso pudesse ser restaurado. Onde esse preço foi pago. É onde nós podemos buscar a nossa restauração. Não importa o tamanho do pecado que nós cometemos, estejamos cometendo ou venhamos a cometer. Existe um lugar que nós podemos recorrer. E é nesse lugar onde a nossa restauração vai acontecer. Agora nós temos que tomar cuidado muitas vezes porque algumas pessoas tentam resolver por conta própria. Tentam compensar uma vida longe da vontade do Senhor. Tentando cumprir coisas que possam redimir isso, se sentir melhor. Tentam fazer na força do braço aquilo que só a graça do Senhor poderia fazer. Eu sei que talvez a expectativa de vocês era ouvir uma mensagem bonitinha sobre a ressurreição de Jesus e como a gente está feliz, vai ter uma vida eterna com Ele. Mas talvez os próximos pontos que a gente vai discutir sejam pontos de confronto, onde nós precisamos olhar para dentro da nossa vida e entender se nós estamos honrando aquilo que Ele fez na cruz. Porque eu posso chegar aqui no domingo e pregar uma mensagem mais bonita e você sair daqui feliz, chorar e se emocionar, mas a sua vida continua a mesma. Você continua escravo do pecado, mesmo tendo sido liberto do pecado. E nesse dia, talvez a mensagem mais importante de toda a série, onde você vai poder olhar para dentro de você e entender se existe algo que precisa de restauração. E eu sei que Ele está aqui para curar e restaurar, não importa o que seja. O primeiro ponto que eu queria que a gente refletisse é sobre esse pecado que nos separou de Deus. A gente normalmente sabe que pecado, a gente associa o pecado como errar o alvo. Então a gente olha o exemplo aquele joguinho de dardo, que tem um alvinho lá no meio, você tem que acertar, e aí quando você erra muito o alvo, aí é o pecado. Ali a vontade de Deus está lá no vermelhinho lá, e você jogou longe, errou o alvo. Então a gente entende, a gente aprendeu que o pecado, ele é errar o alvo. E quando a gente erra o alvo, a gente automaticamente se distancia do Senhor. A gente viu isso na vida de Adão. Adão tinha um relacionamento com Deus de intimidade. E de repente, houve uma separação, uma queda. E desde Adão, a gente carrega essa natureza pecaminosa, uma natureza rebelde, que faz com que a gente tenha impulsos de fazer coisas que nos afastam de Deus. Isso é o que nós chamamos de iniquidade. Iniquidade é como se nós tivéssemos dentro de nós uma tendência a pecar. Então o pecado em si é o fato onde eu estou errando o alvo. A iniquidade é um desejo interior que pode ser controlado ou não de pecar, de errar, de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E essa iniquidade leva a uma terceira coisa que a gente vê na Bíblia, que é o termo chamado transgressão. Essa iniquidade que existe dentro de nós nos leva a uma transgressão. E a transgressão nada mais é do que eu ter a consciência de que aquilo é pecado, de que aquilo é errado, mas eu continuo pecando. Deliberadamente continuo insistindo naquela vida de pecado, mesmo sabendo que aquilo é errado. Talvez tentando se convencer ou justificando através de leituras diferentes da Bíblia ou justificando através de circunstâncias que aquele pecado não é pecado. Mas a transgressão é quando eu intencionalmente ou conscientemente sei que aquilo é pecado e ainda assim decido pecar. E quando a gente vê a soma desses três conceitos, pecado, a iniquidade, a transgressão, em ação, a gente olha para o mundo e a gente vê isso de uma forma extremamente visível. Um mundo marcado por trevas, dor, confusão, morte espiritual. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O profeta está dizendo que
as nossas maldades, ou seja, os nossos desejos, a nossa inclinação para o mal e os pecados que nós cometemos, esconderam de nós o rosto dele. Talvez a coisa mais gratificante da vida de um cristão é ter um tempo de intimidade com o Senhor, onde ele ouve o Senhor falar. E ele sabe que, se você já experimentou isso, você vai saber assim, que não existe problema no mundo que vai te abalar se você ouvir a voz do Senhor. Você pode estar no pior momento da sua vida e ele fala assim, eu estou aqui com você. Ele nem falou nada, nem vai resolver o problema. Mas você fala assim, daqui era tudo que eu precisava. Agora quando a gente peca, a gente não consegue mais ouvir a voz do Senhor. A gente não consegue nem perceber que o Senhor está ali. E a gente volta na raiz da separação. O texto que a gente leu diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado não é simplesmente um erro que a gente comete de vez em quando, que a gente desliza. Mas o pecado é uma rebelião contra o Senhor. Ele não só nos entristece, mas ele rompe a conexão com a fonte da vida. E talvez a gente olhe para o pecado como uma ótica, como é que eu vou dizer? Se a gente olhar para uma ótica web crente, uma ótica de rios de Instagram, onde tem pessoas dizendo que Deus é ruim e que ele gosta de castigar as pessoas. Talvez vocês tenham crescido na infância ouvindo que Deus castiga os pecadores, o que não é verdade. A verdade é que Deus instituiu regras e Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher o caminho que a gente gostaria de seguir. E para mim a melhor explicação disso está em Deuteronômio capítulo 28. Se vocês puderem anotar para ler depois, vocês vão descobrir que Deus não amaldiçoa as pessoas ou dá a consequência do pecado porque Ele não gosta de vocês. Mas Deus colocou diante de vocês, e esse texto diz, eis que tenho colocado diante de vocês bênçãos e maldição, para que vocês escolham o que vocês querem para vocês. Deus deu uma escolha para cada um de nós. Em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14, Deus vai falar o seguinte, se você obedecer, talvez seja a origem daquela música lá, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Você vai ver que, você fala assim, se você ouvir a voz do Senhor atentamente, você vai comer o melhor dessa terra e vai ter uma lista de consequências positivas. Então, se atentamente você ouvir a voz do Senhor e obedecer, existem consequências e bênçãos para a nossa vida. E a gente que é cristão, a gente quer bênção na nossa vida. A gente quer que Deus faça coisas que nós não podemos fazer, a gente quer que a gente experimente do melhor da terra, e Deus tem isso para nós se a gente obedecer. Só que Ele também coloca na Bíblia as consequências da desobediência. E a gente olha a maldição pensando que Deus, sei lá, usou o papel de uma bruxa para amaldiçoar as pessoas. A bruxa não faz o feitiço, encantamento, a maldição. Mas não é isso que Deus está fazendo aqui. Deus está dizendo assim, olha, eu te dou duas opções. Se você quiser ser abençoado, obedeça. Mas se você não obedecer, vai te acontecer isso. Eu estou te avisando, não escolha a maldição. A maldição não é porque eu não gosto de você, a maldição é para te proteger. E ela está aqui para dizer o que vai acontecer. Deus está te falando o que vai acontecer. Deus já está escrito. Mas ainda assim, talvez por falta de conhecimento, talvez por esquecimento, a gente escolhe muitas vezes o caminho da maldição. E a gente colhe aquilo que a gente não gostaria. Certa vez eu vi o testemunho de um rabino judeu, que ele foi questionado sobre se Deus existe, por que Deus permitiu o holocausto? E ele abre exatamente esse texto de Deuteronômio 28. E ele começa a ler, do 15 ao 68, na Torá judaica. E ele fala para aquele outro homem lá que não era judeu, que o povo judeu tinha se afastado dos caminhos do Senhor, que o povo judeu... E ele começa a listar. E aí ele pega exatamente num ponto onde ele fala assim, as suas crianças serão levadas em cativeiro. Todas as coisas ele começa a associar as maldições que estão em Deuteronômio 28 com aquilo que aconteceu no holocausto. A gente não quer as maldições da desobediência, mas muitas vezes não nos atentamos em ajustar a nossa vida para um caminho de obediência. Em Mateus capítulo 15, versículo 8 diz,
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse versículo fala sobre uma postura de religiosidade. Uma postura de religiosidade que traz um engano para dentro do coração daquele que é cristão. Entenda como religiosidade não é o fato de você, de fato, crer mais ou crer menos, ou ser mais ativo ou ser menos ativo. A religiosidade é algo que tem uma aparência de ser sagrado, mas na verdade não é. Tem uma aparência de ser algo de Deus, mas na verdade não é. E é o que esse texto está dizendo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo cantado, aquilo que está sendo feito, tem uma aparência de ser algo para o Senhor. Mas dentro do coração, a motivação não é essa. E a verdade é que nos dias de hoje, muitos cristãos se acostumaram com esse distanciamento e essa separação que o pecado traz. Eles vão até o culto aos domingos, eles veem as mensagens, cantam as músicas, mas eles continuam distantes do Senhor. Porque eles não estão tratando o pecado com a seriedade que deveriam tratar. Eles não estão encarando o problema como deveria ser. Talvez uma pergunta para nos fazermos aqui. E eu confesso para vocês que essa é uma pergunta que eu me faço muito. E nesses últimos dias eu tenho me feito mais ainda, porque talvez alguns saibam que eu voltei a trabalhar e a semana está bem corrida, bem puxada. Mas muitas vezes a gente acredita que a frequência ao culto nos domingos, ou talvez vir aqui no domingo e servir ao Senhor no domingo, é o suficiente para dizer que nós somos cristãos. E o meu questionamento para mim mesmo, eu quero que você faça para você agora. Se nós tirarmos o culto de domingo daqui, se eu não vier mais pregar, se o Diego não vier cantar, se o Samuel não vier tocar, se você não vier aqui sentar na cadeira e ouvir a mensagem, qual é o fruto que você tem dado, além disso? Será que Jesus pode olhar para a sua vida e falar assim, olha, vamos tirar esse culto de domingo, esse momento aqui, e você continua dando fruto? Porque talvez o culto de domingo seja a nossa aparência externa, onde a gente louva o Senhor com os nossos lábios. E o fruto que a gente dá, fora desse momento, é aquilo que está no nosso coração. É o reflexo do nosso coração. Nós precisamos honrar aquilo que Ele fez na cruz. Talvez isso pareça um confronto para a sua vida e uma reflexão. Mas Jesus não morreu na cruz para que nós viéssemos nos reunir aqui de domingo. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância. Para que nós pudéssemos dar frutos dignos de arrependimento. Sabe, um outro exemplo que eu fiquei refletindo aqui sobre esse tema ainda, de religiosidade. E eu confesso que foi muito tratado pelo Senhor nisso, porque quando eu vejo alguma coisa sendo pregada e não está sendo pregada direito, isso me incomoda demais. Eu sou aquele cara que, assim, se eu estiver num culto e o pastor ficar falando besteira, eu levanto e vou embora. Eu não consigo ouvir ministração ruim. E a gente tem muita coisa ruim hoje na internet. Então isso me incomoda profundamente. Só que surgiram muitas polêmicas recentemente. E eu quero citar uma aqui, porque talvez vocês tenham já ouvido, já se envolveram e vão ter opinião sobre isso. Surgiu o famoso lá, o movimento dos legendários. As pessoas estão subindo a montanha. E aí, tá cada vez mais pessoas. Eu acho que tem que pagar um valor para ir lá. E talvez a gente olhe para isso e fale assim, isso daí está errado. E eu vou falar para vocês que eu acho que está errado. A primeira coisa que eu pensei, eu acho que está errado. E aí a gente vê outra igreja que está crescendo e cada vez maior e trouxe a água do Rio Jordão para batizar as pessoas, e tem que ser a água lá do Rio Jordão porque a água daqui não serve. E aí você fala assim, isso daí está errado. A gente tende a pensar essas coisas. E a gente vê as pessoas falando sobre a era VIP, se tem que ter era VIP ou não tem, e a gente fala, isso daí está errado. A gente não faz essas coisas. A gente como cristãos começa a questionar essas coisas. Só que aí, eu fiquei pensando, eu fui até pesquisar um pouco. E aí vi um camarada falando assim, olha, eu fui lá no Legendário, subi a montanha, e agora depois de não sei quantos anos de casado, eu decidi que eu não vou trair mais a minha esposa.
Aí você fica pensando assim, pô, será que o cara era cristão, estava na igreja, traindo na esposa todo esse tempo, e agora ele decidiu que ele não vai trair mais a esposa? Ele falou, não, agora minha esposa vai ser a minha prioridade. E aí você vai assim, tem alguma coisa errada com esse negócio. Por quê? O camarada estava lá casado há muito tempo, fez um monte de coisa errada, e agora ele virou o santinho da história. E essas coisas normalmente começam a nos mover por dentro e falar, isso daqui está errado. Só que eu queria que vocês passassem a olhar por uma outra ótica. Não por uma ótica de crítica, não por uma ótica de talvez olhar para aquelas coisas e falar assim, isso daí está errado, não deveria acontecer. Mas o desafio que eu coloco para mim mesmo. E aí vocês vão entender por que eu vou falar isso. A gente olha para a água do Rio Jordão que batiza as pessoas e a gente fala, isso daí está errado, não precisa disso. Mas quantas pessoas você levou para o batismo na última semana, no último mês, no último ano? Vocês entendem que nós não estamos fazendo aquilo que nós estamos criticando? Talvez o camarada subiu lá ao monte e levou, depois de 12 anos, se arrependeu e agora consertou o casamento dele. Quantos casamentos você ajudou a consertar nessa última semana, nesse último mês, nesse último ano? Talvez a única coisa que eu acho ruim desses legendários é que eu não ia aguentar subir a montanha lá, tô meio fora de forma. Eu acho que é certo? Eu não acho que é certo. Mas eu acho que em meio à situação que nós estamos hoje como igreja, como cristãos, onde nós olhamos para as aparências e nós acreditamos que vir ao culto de domingo é tudo que nós precisamos. Nós temos deixado de fazer coisas que são importantes e coisas que Jesus morreu para que nós fizéssemos. E como nós não estamos fazendo, as pessoas estão perdidas e aquilo que parece mínimo para nós era tudo que elas precisavam. Existem coisas que eu continuo não concordando. Mas eu vejo que o Senhor está levantando muitas vezes coisas que aparentemente são tortas para confrontar o nosso espírito de religiosidade. Porque nós olhamos para aquilo que é certo e nós colocamos tanto perfeccionismo em cima daquilo que é certo que nós não fazemos nada. Enquanto as pessoas estão fazendo tudo errado, mas estão fazendo coisas. E eu oro assim, falo, Senhor, está vendo um monte de gente lá, estão se convertendo, estão sendo batizadas, eu oro para que um dia elas encontrem alguém que vai ensinar elas a palavra, porque elas não estão aprendendo. Às vezes estão indo na emoção, mas estão indo, estão buscando Jesus, estão fazendo, e eu quero mais é que encha mesmo, Senhor. Enche as igrejas, enche de pessoas que queiram te conhecer, porque talvez em algum momento elas vão entender e caminhar contigo, elas vão descobrir que existe algo mais para elas. Talvez tenha sido assim com você. Durante muito tempo da minha vida eu achava que eu conhecia tudo sobre Deus, um dia eu descobri que tinha mais. Quer dizer que estava errado aquilo que eu fiz? Provavelmente sim. Mas houve um momento onde eu descobri que existia mais, e eu imagino que vai acontecer com essas pessoas também. Então às vezes a gente coloca uma máscara, um peso, muitas vezes uma hipocrisia de que as coisas têm que ser do nosso jeito, na verdade não. Mas nós também precisamos olhar para as nossas vidas e entender que nós não estamos fazendo o nosso papel. Porque se nós estivéssemos como igreja, honrando aquilo que Jesus fez na cruz, talvez a gente não precisasse de água do Rio Jordão, talvez não precisasse de legendários, talvez não precisasse nem do culto de domingo, porque cada um de nós seria sal e luz nessa terra a ponto de transformar e impactar vidas ao nosso redor. Eu não lembro se eu ia falar isso no outro ponto, mas existem dois tipos de pecado que nós podemos cometer. Existe o pecado onde eu faço algo errado. E existe o pecado onde eu não faço aquilo que é certo. A omissão é tão pecado quanto a ação. E muitas vezes nós olhamos, criticamos e nos omitimos, porque nos tornamos religiosos. Jesus veio e confrontou os fariseus e eles ficaram pé da vida com ele porque Jesus confrontou a religiosidade deles. Jesus confrontou aquilo que era mais importante para eles, que era o poder, que era o dinheiro e que era a autoridade que eles tinham sobre a palavra. E aquilo que Jesus tirou deles foi aquilo que mais os ofendeu e colocou ele no caminho para aquela cruz. Agora, quantas vezes nós não agimos da mesma forma que aqueles fariseus agiam? Seria muito legal eu chegar aqui e dizer para vocês que aquilo que eu estou falando para vocês é a verdade absoluta, mas não é. É a palavra de Deus que tem a verdade absoluta. Seria muito legal se a gente tivesse uma igreja muito grande e confortável e a gente não quisesse perder isso. Mas não seria. Estaríamos nos tornando fariseus como aqueles fariseus.
Entenda que a obra de Jesus naquela cruz não foi por acaso, mas ele veio para confrontar a realidade do ser humano. O segundo ponto é que o preço que o pecado gerou. Existia um preço justo e proporcional à dívida que existia. E não existe nada que nós possamos fazer como seres humanos para quitar essa dívida. Não tem nada. Não existe esforço, não existe um comportamento moral, não existe caridade, religiosidade, não tem como. Toda tentativa humana de alcançar algo, a Bíblia despreza. Não existe algo de mérito próprio que eu possa fazer para alcançar essa restauração, para alcançar a nossa salvação. Isaías diz no capítulo 64, versículo 6, todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Talvez vocês não tenham associado, mas trapos de imundícia, naquele contexto daquela época, eram os absorventes que as mulheres usavam nos dias de menstruação. Os trapos de imundícia tornavam as mulheres impuras e as pessoas que tocavam naquelas mulheres impuras. Então, nos dias de menstruação, onde o sangue saía, os trapos de imundícia era aquilo que absorvia, era o absorvente daquela época. A mulher tinha que descartar aquilo, mas se a mulher sentasse numa cadeira, a cadeira estava impura. Se alguém sentasse na cadeira depois, estava impuro também. Segundo a lei, não era simplesmente algo sujo, mas era algo espiritualmente que trazia impureza. E quando a gente confia nas nossas obras, a gente está tornando elas como trapos de imundícia. Elas estão se tornando algo que nos afasta de Deus mais do que nos aproxima de Deus. Porém, diante da separação do pecado, onde a gente já muitas vezes não consegue ouvir o Senhor nos direcionando, nos repreendendo, a gente começa a encontrar soluções humanas para resolver os problemas espirituais. E a gente vai fazer boas obras, a gente vai olhar para a moralidade, ou seja, eu não faço nada de errado, eu não peco. A gente vai olhar para a religiosidade. É engraçado esse termo da religiosidade porque ele afeta muito a igreja. Se você olhar alguém dentro da igreja que está 7 dias da semana na igreja, que está se esforçando, que está trabalhando muito, alguma coisa tem de errado. Ela está compensando alguma coisa. Normalmente é um peso que ela tem, às vezes emocional, às vezes por conta do pecado. Mas a realidade é que muitas vezes as pessoas, principalmente as que não conhecem Jesus, que são fora da igreja, mas às vezes vale para as pessoas que estão dentro da igreja. Elas usam o termo aqui, não roubo, não mato, não minto, ajudo aos pobres e vou para a igreja no domingo, então eu vou para o céu. Não parece um caminho perfeito? E às vezes a gente acredita nisso. E a gente abraça essa ideia de que é isso que a gente precisa fazer. Só que o que não pode acontecer é eu acreditar que, embora essas coisas estejam corretas, a gente deveria fazer. Eu não posso acreditar que são essas coisas que vão me levar para o céu. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não é por obras que eu posso fazer, não é por aquilo que eu posso fazer. Mas a partir do momento que eu conheci Ele, a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Ele, a partir do momento que eu decidi me santificar e sou direcionado por Ele, todas essas coisas vão ser feitas por gratidão e não porque eu tenho um objetivo de ser salvo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus e não por obras, para que ninguém se glorie. Seria muito legal se eu pudesse fazer algo e me gloriar e achar que eu fui salvo por aquilo. Mas a Bíblia diz que não tem como. Às vezes eu vejo pessoas que enriqueceram de forma ilícita. E aí elas lançam um livro e falam assim, agora eu vou doar toda a renda desse livro para a caridade. Aí você pensa assim, tá certo isso. A caridade precisa de obras, mas não é isso que vai fazer com que a pessoa seja salva. E muitas vezes, eu não acho que isso é algo que talvez vocês tenham dúvida, não acho que vocês entendam que tem algo que vocês que precisam fazer para serem salvos. Embora talvez exista dúvida na cabeça de alguém e elas estejam tentando compensar algo aqui. Mas as pessoas que estão fora desse círculo da igreja, as pessoas que estão ao redor de vocês, elas acreditam que aquilo que elas fazem vai levar elas para o céu. E se vocês quiserem ser sal e luz nessa terra, vocês precisam entender que a realidade delas é diferente da de vocês. Que elas acreditam que realmente isso vai levar elas para o céu, quando na verdade não está levando. Elas estão perdendo
É como se a gente tivesse um ônibus que passa sempre no mesmo horário. E elas estão perdendo esse ônibus. E só esse ônibus vai para aquele destino. E elas estão achando que se elas ficarem fazendo muitas coisas, elas vão ser salvas. E o ônibus está lá. Você sabe que o ônibus está lá. E você precisa levar essas pessoas até lá. Porque a salvação não é feita por mérito. Não é por aquilo que nós podemos fazer. Mas o pecado exige um preço que só Jesus pode pagar naquela cruz. E esse preço é além da capacidade humana. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quantas pessoas você não conhece? Talvez estejam caminhando para a perdição, achando que pelo olhar do que elas estão fazendo, estão caminhando para a salvação, mas que de fato não estão. Talvez aqui, diferente de fazer algo, onde as pessoas olham para dentro delas e elas acreditam nelas. Não é Jesus que é o principal, mas elas acreditam tanto nelas que elas se colocam em primeiro lugar. Elas se enganam acreditando que por serem pessoas boas, elas estão garantindo o seu lugar com Deus. Isso é o que a gente chama de justiça própria. Ou seja, eu olho para aquilo que eu estou fazendo e eu estou fazendo uma justiça para mim. Eu estou tentando me justificar. Justificar os meus erros, justificar as minhas falhas através da compensação das atitudes que eu tenho feito. E aqui existe uma pegadinha que normalmente nos engana muito, e muito mesmo. Porque a gente tende a se comparar com as outras pessoas. Então, você tem uma área que você é muito bom. E aí você se compara com o irmão do lado e fala assim, olha, eu estou melhor que aquele irmão. Então quer dizer que eu estou bem. Imagina que você está aqui na igreja e, um exemplo radical, que você está aqui na igreja e você conhece todas as pessoas e não existe ninguém aqui ao seu redor que é melhor do que você em todas as áreas. Qual a chance de você achar que está tudo garantido? Não tem ninguém melhor que você. Todas as pessoas ao seu redor são melhores que você. Ou são piores que você. E aí você pensa assim, poxa, se aquele irmão está lá, eu estou aqui. Então você começa a comparar. E a comparação normalmente nos cega. E começa a dizer que nós somos melhores do que nós realmente somos. Porque a nossa comparação não deveria ser com as pessoas ao nosso redor, mas com a expectativa de que Jesus tem sobre as nossas vidas. Uma vez eu brinquei com o pastor Carlos, e o pastor Carlos falou assim, sua barra é mais elevada do que a dos outros pastores. Porque eu falo assim, não, eu tenho que exigir, porque se a minha barra está aqui em cima, a de Jesus está maior ainda, porque a gente não entende que Jesus não veio simplesmente para demonstrar o amor de Deus, mas ele exige coisas de nós. Ele exige um comportamento, ele exige retidão, ele exige entrega, ele exige santidade. Ele espera isso de nós. E a expectativa dele não é a expectativa do pastor Renato ou de alguém. E não é a expectativa de se comparar com as pessoas ao redor. A nossa comparação tem que ser o que ele espera de nós. E talvez ele vai olhar para uma pessoa, quando você se compara com as pessoas, está todo mundo abaixo de você, ele vai olhar para aquela pessoa e vai falar assim, não, aquilo ali é o que eu esperava dela. Ela não tem como dar mais do que aquilo. Mas você tem. Então você precisa buscar nele. Qual a expectativa que ele tem para a sua vida? Para que você não confie que você já garantiu ou que já cumpriu tudo aquilo que precisava. A cruz de Cristo não é simplesmente um símbolo ou um momento, mas é um chamado. Um chamado para que nós possamos de fato entregar as nossas vidas. Jesus entregou o que ele tinha de melhor, ou entregou tudo que ele tinha. O Pai entregou o seu primogênito, aquilo que era mais valioso, para que nós fôssemos comprados por um alto preço. E muitas vezes aquilo que nós ofertamos para o Senhor nem de fato pode ser uma oferta, mas talvez seja uma esmola daquilo que sobra. Talvez seja um tempo de nos arrepender, um tempo de olhar para aquela cruz e nos arrepender, não do pecado cometido, mas do pecado de se omitir por não estar vivendo de acordo com a expectativa dele, por estar acomodado olhando para as pessoas ao redor, por estar acomodado acreditando que cumprimos tudo o que precisávamos.
A cruz é um confronto, mas também é um convite. E quem entende o preço que foi pago por Jesus naquela cruz, não se contenta com uma vida normal, morna, mediana, medíocre, mas é alguém que busca nele tudo que ele tem para as nossas vidas. E o último ponto para a gente encerrar é que já que nós não podíamos fazer por conta própria, pagar esse preço, ele fez por nós. Ele levou sobre ele a nossa culpa, nossa vergonha, nossa condenação. Aquele que era justo morreu por nós, que éramos injustos. Talvez a maior declaração de amor que nós poderíamos ter experimentado, mas também a maior declaração de guerra contra o pecado que cometíamos. Jesus pagou o preço integral para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eu gosto desse texto de Isaías 53 porque parece que foi escrito depois que Jesus morreu na cruz. Tão vivo, tão próximo da realidade. Mas a verdade é que esse sacrifício não foi fácil. Ontem eu fiquei pensando que talvez nos dias de Páscoa, ao invés de vir aqui celebrar a ressurreição de Cristo, a gente devesse assistir aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que eu sei que todos assistiram, mas provavelmente faz muito tempo que você não assiste de novo. Porque é um filme forte, é um filme impactante, mas a gente esquece do tamanho do sofrimento. Provavelmente você tem uma memória de que você assistiu aquele vídeo e você lembra que Jesus sofreu muito, mas você não lembra que você assistiu ele sofrendo durante 1 hora direto, lá, sei lá quanto tempo que é. E talvez aquele período que ele sofreu naquele filme nem se compara com o que de fato foi. Jesus ficou muito tempo naquela cruz. Jesus apanhou por muito tempo. Jesus foi açoitado por muito tempo. Não caberia num filme de 2 ou 3 horas tudo aquilo que ele passou. João capítulo 15, versículo 13 diz: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus sofreu e aquela dor foi real. O peso do nosso pecado sobre a vida dele simplesmente era um peso que nós não suportaríamos. Tem um momento onde ele pergunta para o pai por que ele o abandonou. Isso é uma referência num salmo do Antigo Testamento, e Jesus literalmente cita exatamente o que estava no salmo. Se não me engano, Salmo capítulo 22, depois vocês olham lá, não lembro de cabeça agora. Mas naquele momento era onde entendemos que o pecado foi imputado sobre Jesus, da mesma forma como nós. Jesus, que não tinha pecado nenhum, nunca tinha sentido o que era pecado. E naquele momento o pecado foi imputado sobre a sua vida. E pela primeira vez, ele se sentiu distante do Pai. Até aquele momento ele não tinha nenhum pecado, mas naquele momento o pecado entrou sobre ele. E ele fala: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele não conseguia mais sentir a presença do Pai naquele momento. Talvez muitos de nós estamos nos acostumados a caminhar sem sentir a presença do Pai. Mas Jesus, de toda a dor que ele sentiu, talvez aquele tenha sido o pior momento daquela cruz. Como eu disse para vocês, se você estiver no pior momento da sua vida, você ouvir Deus falando assim: eu estou aqui. Você passa por qualquer coisa. E Jesus perdeu aquilo naquele momento. E muitos de nós temos perdido e não temos voltado atrás para buscar.
1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: vocês foram redimidos com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Muitas vezes nós banalizamos o sangue de Jesus naquela cruz. A gente sabe que ele morreu para que fôssemos libertos do pecado, libertos da escravidão do pecado. Mas a gente vive as nossas vidas decidindo, muitas vezes deliberadamente pecar, sabendo que estamos errando, sabendo que estamos pecando, mas não se arrependendo, não buscando a reconexão com Deus, não buscando o recomeço, simplesmente mantendo e alimentando aquele pecado que nos segue. Eu imagino que quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando a obra que ele fez naquela cruz. Eu sei que muitas vezes a gente olha para o pecado e fala assim: a obra que Jesus fez na cruz é o suficiente para nos perdoar dos pecados que nós já cometemos e dos pecados que nós vamos cometer. Isso é verdade. Mas não me parece justo e correto que só porque ele vai perdoar os pecados que eu ainda vou cometer, que eu deliberadamente continue cometendo. Sabe quando alguém promete alguma coisa para você e frustra a sua expectativa? Você não fica chateado com essa pessoa? Você não fica chateado com alguém que te prometeu algo que não cumpriu, com alguém que disse que ia fazer algo e não fez, com alguém que te chamou para alguma coisa e furou? E por que a gente pode furar com Jesus? E achar que ele não tem que ficar chateado e que ele tem que continuar perdoando os nossos pecados? Existe alguma inconsistência dentro da nossa forma de pensar, da nossa forma de raciocinar. Porque não existe ninguém nesse mundo que nós deveríamos agradar, a não ser ele. E ele que precisa ser agradado. Normalmente é a pessoa que é desonrada, que nós não cumprimos a nossa parte, que nós erramos, pecamos e achamos que ele tem que estar pronto para nos perdoar. O que eu queria que vocês guardassem disso é que o preço que ele pagou não foi barato. O sofrimento que ele teve naquela cruz é muito pior do que aquele filme do Mel Gibson. Muito pior. E todas as vezes que você decide deliberadamente pecar, é como se você estivesse falando assim: Jesus, vou te mandar para lá de novo. Eu quero que você vá para aquela cruz de novo sofrer, Jesus. Eu sei que eu vou pecar, e aí você vai morrer por mim na cruz de novo. O evangelho que Jesus nos apresentou exige arrependimento e transformação. Então não é porque eu pequei que tudo acabou, mas eu preciso me arrepender. Eu preciso transformar minha vida para que eu não volte a pecar. E muitas vezes, talvez por falta de comunhão, por falta de liberdade, as pessoas não pedem ajuda e estão presas em situações que elas não conseguem sair por conta própria. E eu queria que você sondasse o seu coração, a gente vai orar por isso depois, mas se existe algo que você não consegue se libertar, que você continua pecando, continua errando, talvez você precise pedir ajuda. Seja para um amigo, seja para as pessoas aqui da igreja que você confia, seja para os pastores, mas você não pode continuar vivendo uma vida que deliberadamente quer mandar Jesus para morrer na cruz todas as vezes. O preço que ele pagou foi muito alto. Obviamente ele não pode ir para a cruz porque o que ele fez é o suficiente. Mas isso não quer dizer que nós devemos agir dessa forma. Não é porque ele morreu e pagou por todos os pecados que eu tenho o direito de continuar pecando. Que eu tenho o direito de continuar agindo como se nada tivesse acontecido. E essa é uma reflexão para que haja arrependimento, para que haja o abandono do pecado. Para que nós possamos viver a nossa vida com temor e gratidão àquilo que ele fez, mas de uma forma justa e honesta. Todos nós pecamos. Não há exclusividade de uma pessoa ou outra. E eu vejo na vida de Davi, que a Bíblia fala que é o homem segundo o coração de Deus, que talvez ele seja uma das pessoas que Deus honra que mais pecou. Só que uma das características que Davi tem é que quando ele é confrontado sobre o seu pecado, imediatamente ele reconhece e se arrepende.
E talvez falte sim na nossa igreja, a igreja de Cristo, pessoas buscando uma vida de santidade para fugir do pecado. Mas falta muito mais na nossa igreja, as pessoas que reconhecem o pecado e buscam o arrependimento e restauração. Quem entende o preço que Jesus pagou naquela cruz não quer viver mais escravo do pecado. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. E nós temos o direito, a nossa carta de alforria, para sermos libertos. A decisão está sobre nós. Fica de novo o convite, se você não consegue sozinho, peça ajuda. Mas não permita que sua vida continue se você estiver preso ao pecado. Queria que vocês ficassem de pé para a gente encerrar. O pecado nos afastou do Senhor. Nos colocou em lados opostos, muitas vezes como inimigos do Senhor. Mas Ele também nos aprisiona na culpa. E numa vida que caminha longe do propósito original do Senhor. Um caminho onde nós nos perdemos e nos tornamos tão cegos que sequer conseguimos perceber que nos perdemos. Mas aquela cruz foi um recado de Deus para a sua vida, dizendo: eu ainda te amo. Eu ainda quero você. Eu estou disposto a pagar o preço para trazer você de volta. Eu não morri para você ficar onde você está, mas eu morri para que eu pudesse trazer você de volta para mim. Que nós possamos aproveitar esse dia de domingo de Páscoa, não só para comer ovo de Páscoa, mas para refletir sobre a essência daquilo que é. Sobre o motivo de Jesus ter morrido naquela cruz. Para que nós possamos ser curados, restaurados, fortalecidos. Mas que não seja simplesmente um evento religioso ou uma tradição cultural. Mas que seja uma época de transformação. Não existe pecado que Ele não possa perdoar e restaurar. Mas existe sim um coração temeroso, que não se abre, que não se arrepende. Eu disse para vocês que a mensagem de hoje seria diferente da maioria das igrejas, e realmente a mensagem da ressurreição, ela é importante, a festa é importante, mas ela não tem propósito na sua vida se não houver o arrependimento daquilo que tem te prendido. Jesus veio para que você fosse liberto do pecado. E a mensagem de hoje é para que haja um momento de restauração na sua vida. Hoje é o dia de celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado. Celebrarmos que o sangue derramado foi o preço pago por aquela dívida. E celebrarmos que aquela pedra daquele túmulo foi removida, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. E esse preço pago exige de nós uma resposta. Não dá para a gente continuar com uma fé vazia, ou vivendo de aparências, ou de religiosidade, ou de atividades repetidas. Não dá para viver como se nada tivesse acontecido naquele dia. Eu sei que todos nós temos muitas atividades, correria do dia a dia. E a gente se inunda de tantas responsabilidades, que a gente se esquece do preço que Ele pagou naquela cruz. Queria que você fechasse os seus olhos, eu vou orar por você. E enquanto eu estivesse orando, eu queria que você conversasse com o Senhor aí onde você está. Esse não é um tempo de expor você. Não quero que você se sinta pressionado a confessar publicamente os seus pecados, porque não é disso que se trata. Mas talvez todos nós aqui tenhamos algo para colocar diante do Senhor. Algo que muitas vezes tem entristecido o Senhor. Talvez coisas que têm nos posicionado como rebeldes, que estão dispostos a mandar Jesus para morrer naquela cruz de novo. E esse é o momento de colocar diante do Senhor não só aquilo que foi
pecado cometido que ainda não foi confessado e perdoado, mas é hora de colocar diante do Senhor principalmente aquilo que talvez nem te incomoda mais como pecado. Talvez se tornou parte da sua vida, da sua caminhada. É hora de honrarmos o Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele fez. É hora de agir com Ele da mesma forma como nós gostaríamos que agissem conosco. Para que não haja frustração, para que não haja quebra de expectativas. Nós temos uma aliança com Ele. Na semana passada nós celebramos a ceia do Senhor. Enquanto eu estiver orando, eu queria que você conversasse com o Senhor. Pedisse para Ele que Ele sondasse o seu coração, embora eu tenho certeza que Ele já colocou na sua mente aquilo que você precisa de restauração. Enquanto eu estiver orando, eu queria que você sentir no coração, que você pudesse vir aqui à frente que eu vou orar por você. Se você sentir no coração que há algo que precisa de libertação, que há algo que precisa de uma restauração, esse é o seu momento. E o ato de vir até aqui na frente é o que você precisa para não ter que se confessar publicamente, mas o Senhor sabe daquilo que você está falando e está pensando. Mas você precisa sair do seu lugar, para que Ele saiba que você está disposto a se expor o suficiente para ser restaurado. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, os Teus filhos e filhas, Senhor. Senhor, eu não sei, Senhor, o que precisa de restauração nas suas vidas. Eu não sei, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado aos seus corações, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, pela mensagem que foi pregada hoje, Senhor, e pela Tua obra naquela cruz, Senhor. Que o Senhor não morreu para que nós continuássemos, Senhor, escravos do pecado. O Senhor não morreu para que nós continuássemos, Senhor, vivendo, Senhor, muito aquém daquilo que nós deveríamos ou poderíamos, Senhor. E o Senhor não nos restaurou, Senhor, para que nós vivêssemos presos, para que nós vivêssemos escravizados pelo pecado, Senhor. Sonda, Senhor, os corações dos Teus filhos e filhas, Senhor. Vê se há algo que precisa de cura e restauração nesta manhã, Senhor. Algo, Senhor, que tem feito com que o seu relacionamento com eles tenha sido rompido, Senhor. Que eles não conseguem ouvir a Tua voz, Senhor. Que o pecado tem, Senhor, diminuído o volume da Tua voz e eles não conseguem ouvir, Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada um desses pecados, Senhor, que foram encontrados, Senhor, nos nossos corações, Senhor, sejam trazidos à tona para que haja cura e restauração, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor toque no coração dos Teus filhos e filhas, Senhor. Para que aqueles que precisam de cura e restauração, Senhor, deem um passo de fé e venham aqui, Senhor, para serem restaurados, Senhor. Não permita, Senhor, que ninguém saia daqui nesta manhã, Senhor, sem estar completamente curado e restaurado, Senhor. Porque não é, Senhor, sobre os erros que foram cometidos, assim como foi sobre Davi, Senhor, mas é sobre um coração que se arrepende. Um rei e um homem chamado homem segundo o Teu coração, Senhor. Que o Senhor levantou simplesmente porque encontrou dentro do coração não uma camada de aparência, mas uma camada de um adorador. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que esse seja um tempo onde o Senhor possa trazer vida e restauração. Onde a Tua presença, Senhor, possa ser cada vez mais forte, frequente, constante, Senhor. Que a Sua voz seja ouvida, Senhor. Que a Sua voz seja, Senhor, sentida, Senhor. Que eles encontrem, Senhor, propósito em Ti, Senhor. Que eles encontrem, Senhor, a restauração que eles buscam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor, essas vidas que estão aqui na frente, Senhor. O Senhor não só conhece, Senhor, cada uma dessas vidas, mas o Senhor conhece, Senhor, o propósito que o Senhor tinha quando o Senhor formou cada um deles. E, Senhor, talvez o pecado tenha os afastado, Senhor, do Teu plano, do Teu propósito, daquilo que o Senhor tinha para cada um deles. Talvez, Senhor, eles nem se lembrem mais, Senhor, da Tua voz, do Teu cuidado, do Teu carinho, Senhor. E eu oro, Senhor, para que haja um tempo de restauração, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, que os pecados confessados estão perdoados, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus para que o Teu Espírito Santo possa restaurar, Senhor, tudo aquilo que foi destruído, Senhor, pelas consequências do pecado, Senhor. E eu oro, Senhor, para que eles venham experimentar, Senhor, todas as bênçãos que estão descritas pela obediência, Senhor. Que eles não sejam mais movidos e moldados pela desobediência, mas pela obediência, Senhor. E que eles possam experimentar, Senhor, o melhor tempo das suas vidas, Senhor.
o tempo de intimidade contigo, o tempo da tua presença nas suas vidas, Senhor. E tudo aquilo que foi peso até aqui, Senhor, eu declaro caindo por terra em nome de Jesus, Senhor. Toda culpa, Senhor, todo engano, toda mentira que Satanás lançou, eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus, Senhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor coloque os teus anjos acampados, Senhor. Os anjos guerreiros, Senhor, guardando e protegendo de toda e qualquer influência, Senhor. Que as áreas, Senhor, onde foram momentos de queda, Senhor, que sejam momentos de exaltação, Senhor. Que sejam momentos onde o Senhor vai levantar testemunhos de cura e restauração, para que venham a impactar, Senhor, muitas e muitas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que o Senhor enche os corações agora, Senhor. Que eles possam sentir a tua presença de uma forma tão forte, Senhor, tão poderosa, Senhor. Que eles sejam tomados pela tua presença, que eles sejam tomados, Senhor, pelo teu amor, que eles possam sentir, Senhor, que tudo aquilo que colocou peso sobre as suas vidas, Senhor, está sendo restaurado nesse momento, e que o teu amor venha inundá-los, Senhor, inundá-los, Senhor, porque nesse momento, Senhor, o Senhor olha para as suas vidas, e o Senhor diz para eles que que o Senhor morreria por eles, ainda que fosse necessário morrer de novo. Ainda que fosse necessário, por amor a cada um deles, o Senhor morreria. Porque o Senhor os ama incondicionalmente. Muito mais do que eles podem sentir, pensar ou imaginar. Senhor. Eu oro, Senhor, para que os teus filhos e filhas, Senhor, possam viver, Senhor, uma vida de acordo com aquilo que o Senhor fez por cada um deles. Senhor. Que eles possam honrá-lo, Senhor, em cada momento. E que eles possam experimentar, Senhor, o melhor dessa terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, os teus filhos e filhas. Que eles possam voltar para suas casas em segurança, Senhor. E que nesse dia de Páscoa o Senhor continue ministrando aos seus corações. E que eles possam experimentar, Senhor, muito mais do que eles têm vivido, sonhado, pensado ou imaginado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua obra naquela cruz. Te agradecemos, Senhor, pela tua ressurreição. E pela vida eterna que o Senhor nos prometeu, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Porque tudo aquilo que o Senhor fez por nós, não tínhamos como pagar e não merecíamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada minuto naquela cruz, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te honrar com cada minuto, Senhor, da nossa vida, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Amém.